Vem comigo para mais um vídeo NanoBlend completo, mas antes de tudo, já me siga lá no Instagram, @aalegomes, que eu sempre solto dicas de conteúdos para vocês. Eu começo a fazer a marcação com o paquímetro do ponto inicial, ponto alto e o ponto final. Eu faço o design à mão livre, não uso mais o mapeamento. Ele me facilita muito, então em 5 minutos eu consigo fazer. E o segredo disso é treino. Você analisar bem o rosto da cliente, treinar bastante seu olhar e principalmente confiar na sua intuição. Então isso é fundamental, porque eu notei que quando eu fazia o mapeamento, eu praticamente refazia todo o design, toda a caixa, porque o meu olhar estava muito mais treinado. Eu venho com esse palitinho, ele é sensacional para deixar a caixa bem fininha, tá? É importante que essa linha seja fina, justamente para que você não perca na hora de fazer, você não saia de dentro da caixa. A gente pode observar a diferença de altura da sobrancelha dela. Então, tem uma sobrancelha que ela é mais baixa e a outra é mais alta, e aí a gente ajusta isso. Então, eu comecei a fazer a nano, né, os fios. E um ponto muito importante, esticamento em 3 pontos. Eu usei uma lâmina chanfrada 0,15 milímetros, tem vídeo aqui no canal onde eu mostro onde eu compro essas lâminas baratinho, pago R$50 na caixa com 50. Ela é maravilhosa, então é uma lâmina muito boa. E aí, gente, eu tô usando o pigmento da Nuance, não lembro a cor, preciso olhar lá porque eu não lembro. É um pigmento que eu tô gostando bastante, é um pigmento orgânico. E eu gostei bem dele, tá? E eu vou fazer com bastante calma e cautela. Nesse procedimento, eu não usei anestésico antes. Então, aí ela tá sem anestésico. Mas podem observar que ela não sente dor, tá? Porque isso é um parâmetro que me ajuda a realmente saber em qual camada que eu tô trabalhando. Porque a cliente, ela não vai sentir dor, aquela coisa insuportável de não tá aguentando. Mas ela sente um leve incômodo e um ardor. Então, se eu aprofundar ali, ela vai sentir dor, vai se incomodar. E se eu aprofundo, eu vou ter um procedimento que depois os fios vão se expandir. Então, por isso que é interessante também a gente trabalhar sem o anestésico. Porque se a cliente começa a reclamar muito, pode saber que você tá fazendo errado. Porque aí a cliente nem reclama. Então, eu faço a parte de baixo, venho fazendo a parte de cima. Essa parte de cima é muito importante a gente fazer o direcionamento correto dos fios. Eu vejo muita gente errando nisso. E depois eu saturo. Na medida que eu saturo, eu vou fazer a outra sobrancelha. E é a mesma coisa, tá? Então, vou fazendo o mesmo processo aí que eu fiz na primeira. Vou adiantar o vídeo aqui porque vai ser a mesma coisa. E olha como eu estico em 3 pontas. Sempre me pergunto que tipo de ramificação que eu vou utilizar, que eu vou fazer. E eu desenvolvi uma metodologia, né? Então, eu analiso o estilo da sobrancelha. Então, tem sobrancelhas que eu venho trabalhando com fio curtinho. Tem sobrancelhas que eu vou trabalhando com fio mais longos. E isso vai depender também da falha. Nessa segunda sobrancelha dela, eu vou vir com fios mais longos para ramificar depois. Mas tem sobrancelhas que eu já venho fazendo fio curtinhos. Tem até um vídeo aqui de nano, que eu venho fazendo fio curtinho, porque é uma sobrancelha que não tem tanta falha, tá? Então, esse daí eu deixei pra ramificar depois, justamente porque essa metodologia que eu desenvolvi na hora de fazer. Então, eu olho, analiso, vejo qual tipo de trama que eu vou fazer, se eu vou usar fios longos ou fios mais curtos. E agora, novamente, eu venho fazendo a parte superior. O segredo da parte superior, gente, é você não fazer uma parte superior com fio muito longo. Tem que ser fios bem curtos. E aí, eu vou saturar também. E agora, eu venho com anestésico. Essa hora que eu uso anestésico, o cliente vai sentir um ardor, tá? Esse anestésico, ele contém epinefrina. Então, eu peço ela pra me avisar. A hora que parar de arder, ela me avisa. E aí, eu venho com essa espuminha de limpeza. E agora eu vou fazer a epilação com a linha. Eu sempre gosto de usar a linha pra deixar bem limpinho mesmo, sabe? Tirar aquelas penugem e é bem mais prático, bem mais rápido. Faço essa limpeza. Agora eu vou fazer a junção dos fios inferiores com os fios superiores.
Essa junção é muito importante, porque ela não vai deixar ficar aquele buraco a hora que cicatriza. Não sei se já aconteceu com você. Você faz lindo, maravilhoso. Quando o cliente volta, tá aquele buracão nessa parte, né? Então, você vai juntar, pegar ali a pontinha da parte inferior e juntar com o fio superior. E isso garante uma fixação muito boa nessa parte. Porque essa partezinha às vezes é meio difícil por conta da quantidade de tem pelo, tá? Depois que eu comecei a fazer isso, os clientes voltam com ela bem fixadinha nesse cantinho ali. Agora eu venho fazendo a ramificação, vou fazer a ramificação do início. E eu gosto de fazer uma ramificação bem nessas partezinhas assim, inferior para dar mais volume. E vou com bastante cautela, bastante cuidado, sempre esticando bastante, tá? Sem pesar muito a mão, porque agora a gente já usou anestésico, então deixa uma mão bem mais bem mais tranquila, né? Sem pesar. Porque se eu peso muito essa mão, corre o risco de aprofundar demais, tá? Então deixo bem leve. E aí eu vou fazendo os detalhes, porque nanoblending é detalhe. E aí eu vou deixar a última saturação, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa na outra sobrancelha. Faço a epilação, vou aparar os pelinhos, né? Com cuidado, o pelo dela é bem longo, depois vem tirando ali qualquer resquício e vou fazendo o mesmo esquema, tá? Observe como eu vou juntando esses fios. E tem uma maneira certa de fazer essa junção. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo de como eu faço essa junção sem prejudicar o procedimento, né? E agora eu vou vir fazendo a ramificação. Essa sobrancelha a gente tem que prestar bastante atenção na ramificação, porque essa sobrancelha é onde a gente tem uma falha maior na parte inferior, né? Onde a gente pode entrar, observar a entrada ali que falta bastante pelo nessa parte. Então, eu vou caprichar nessa ramificação, não vai ser só um fio. Depois eu volto fazendo outros detalhes, observando onde tem falha, onde não tem volume de pelo, né? Então, é com bastante cuidado e cautela que a gente vai fazendo essa parte, ó. Observem que ali eu vou colocar mais um fio. E vou observando todos esses pontos que faltam, porque esses detalhes que vai deixar a nano bonita. Faço a limpeza, né, com espuminha, com lencinho. E eu volto ali para procurar os detalhes e deixo saturando. E aí, quando eu deixo essa última saturação, eu vou preparar o kitzinho que ela vai levar para casa. E depois, uns 5 minutos, eu faço a remoção ali da saturação. E olha esse resultado, gente, que coisa mais linda. Essa primeira sobrancelha que a gente fez, ela já tá um pouco menos inchada, né? Então, eu sempre explico pra cliente, falo, olha, você vai notar essa diferença, é normal. A segunda sobrancelha, ela tá um pouquinho mais inchada, porque a gente fez por último. E olha esse antes e depois. A gente percebe que a sobrancelha falta bastante na parte inferior. E agora a gente tem uma sobrancelha muito mais harmônica, muito mais preenchida. Ela gostou demais. Até falou, por que eu não fiz antes?